Olá, começa agora mais um Unifra Entrevista. E você possivelmente conhece algum amigo, familiar ou colega de aula que já fez intercâmbio para países como Estados Unidos, Inglaterra ou Irlanda. Hoje o nosso programa vai fazer uma viagem um pouco diferente. Será uma troca de experiências com pessoas que foram fazer intercâmbio para países que não são os mais convencionais. Eu recebo aqui no estúdio a acadêmica do curso de Relações Internacionais, Nacheli Zarte, e que já morou no México e na Argentina. Também converso com a estudante de Engenharia de Produção, Juliane Palma, que já morou no Egito e viajou para a Jordânia e para a Palestina. Bom, primeiramente sejam bem-vindas aqui ao nosso programa. Obrigada. E eu começo perguntando para vocês, então, de onde surgiu essa ideia de fazer o intercâmbio? Pode começar, Nath. No meu caso, né, eu queria muito praticar um idioma estrangeiro, então durante a minha experiência de aprendizado do inglês numa escola, eu fui convidada para participar de um programa de intercâmbios. Eu achei muito interessante, né, por essa prática do idioma, ter essa oportunidade de realmente ir para outro país e falar a língua local, né. O teu primeiro intercâmbio que foi para o México, isso? Isso. Que idade tu tinha? Eu tinha 17 anos, eu estava me formando no terceiro ano do ensino médio. Fui para lá. Fiquei em 10 meses, né? Então foi um intercâmbio bem longo e onde também me desafiei muito por ser uma idade um pouco pequena ainda, né? Antes da maioridade, meus pais me apoiaram bastante, então através dessa experiência eu consegui amadurecer bastante. E tu teve a oportunidade de praticar inglês lá ou só o espanhol mesmo? Sim, o inglês. Tinha outras pessoas de outros países também? A princípio eu queria ir para um país onde falasse o idioma oficial inglês, né? Mas daí, conforme as vagas que vinham para mim, eu achei muito interessante me desafiar para ir para um país diferente, né? Um país novo, latino-americano, onde eu realmente poderia praticar o espanhol, mas mesmo assim, como o México era um país próximo aos Estados Unidos, eu consegui praticar o inglês também. Eles têm muito essa cultura de praticar o inglês lá, é como é a segunda língua deles, né? E pra ti, Juliane, como surgiu a ideia? Na verdade, eu sempre tive muita vontade, né, de viajar e sempre fui muito apaixonada pelo diferente, pelo novo. E desde pequena, ou melhor, desde os 14 anos de idade, eu comecei com trabalhos voluntários no Brasil, mas em lugares onde eu conhecia pessoas diferentes e eu gostava muito daquilo e da mudança que aquilo causava em mim, né? Então aí surgiu uma primeira oportunidade de viajar para o Chile, fazer um trabalho de missão lá. E depois de lá eu não parei. Eu sempre procurei novas experiências em lugares cada vez mais exóticos, né? E aí surgiu essa oportunidade de chegar aí até o Egito e fazer um trabalho por lá. Bom, e depois do teu segundo intercâmbio, né, Nacheli, foi para Argentina, é isso? Foi. Isso, daí na Argentina já tinha um outro intuito, né, que não seria só a prática do idioma, mas também um trabalho voluntário, que eu sempre também fui apegada a esse trabalho social, gostaria de realmente desenvolver uma comunidade. Então daí surgiu uma organização, que é a ESEC, onde eu pude ter essa oportunidade de trabalhar no exterior, um intercâmbio voluntário e também a praticar um pouco da teoria, né, que a gente aprende na universidade. Então apliquei conhecimentos na área de relações internacionais lá na Argentina. Então, tanto esse intercâmbio da Argentina quanto a Juliane que foi para o Egito foram pela ESEC. A Nacheli, que é membro, então, da ESEC, eu peço que tu explique, então, como funciona a organização. Então, hoje, né, eu sou atual diretora de intercâmbios para estudantes, então eu vivo diariamente em contato com esses intercâmbios. Então, por que a ESEC ela faz intercâmbio? Porque a gente é uma organização mundial de jovens, né, ela é totalmente gerida por jovens, e o intercâmbio é a nossa ferramenta de desenvolvimento de liderança. Por isso que a gente faz o intercâmbio, porque pessoas que viajam, né, para o exterior, elas normalmente saem da sua zona de conforto e através desses projetos voluntários e projetos profissionais também, elas realmente desenvolve, né, essa característica da liderança, por estar praticando um idioma diferente, por estar liderando, né, um desenvolvimento comunitário, uma mudança na sociedade. Então, por isso que a ESEC faz intercâmbio hoje. E vocês puderam escolher entre quantas opções de países? A ESEC ela está presente em 110 países, né? Então é uma gama muito grande de países, de localidades. No caso, eu queria uma área mais próxima, né? Então eu escolhi a América Latina. E daí, através das vagas que tinha, eu escolhi a Argentina pela vaga em específico, mas é uma diversidade muito grande mesmo. Certo. E para ti, Juliane, o Egito foi a tua primeira opção? Na verdade, eu sempre quis muito ir para a África, né? Essa era a minha ideia principal. E se eu pudesse estar, então, em um país que falasse francês, essa era a minha, né, para poder desenvolver um pouco mais o idioma. Então, eu acabei escrevendo para alguns países, e enquanto eu esperava a resposta, eu recebi essa convite para ir trabalhar no Egito, né? Porque na ESEC tu não só procura uma vaga, mas as vagas também procuram por quem está a fim de trabalhar. Então, me convidaram e eu achei interessante, porque o Egito é um lugar
para se conhecer antes de morrer, né? Eu acho que é... E além disso, o fato de estar em revolução para mim foi especial, né? Não é uma coisa que se vê todo dia, né? É uma coisa que meus pais viveram, mas eu não tive, digamos que essa experiência, e eu queria muito essa oportunidade de estar lá nesse momento. Então, eu fui com gosto, né? E aí eu cheguei lá também através da Isaac. Bom, isso que eu ia te perguntar agora, já que tu tocou no assunto. Tu foi para o Egito agora, em 2011, um ano que o Egito estava sofrendo com muitas manifestações políticas. Em algum momento tu ficou com medo ou com receio de ir para o Egito? Vontade de desistir ou até mesmo lá? Ficou com algum tipo de medo? Na verdade, logo que eu cheguei, antes de ir, eu tava com vontade mesmo de ir, não me deu medo. Deu friozinho na barriga, mas eu gosto, assim, né, dessa adrenalina. É claro que meus pais ficaram receosos, mas digamos que depois que eu passei um terremoto no Chile, eles já estão mais calminhos, estão acostumados com essas aventuras. Aí chegando lá, confesso que o pessoal meio que colocou um pouco de medo em mim. O pessoal, tanto da IESEC, que trabalhou comigo, quanto outros brasileiros que já estavam morando lá, diziam, não, tu não pode fazer isso aqui, isso não pode. E aí eu fiquei meio presa, assim, mas depois eu fui me soltando e fui percebendo como que as coisas funcionavam e tal. Mas, assim, foi tudo muito bom, assim, essa experiência. Não foi, assim, de dar medo de me prender, então... E o que tu encontrou, assim, encontrou alguma dificuldade lá, ou alguma diferença muito grande, como na comida, na língua? Como foi essa adaptação à nova cultura? Então, o árabe eu não sei, acho que eu não sei nem o salamaleco direito, mas por incrível que pareça, no Egito eles falam bastante inglês, tanto em bares, táxi, é muito fácil achar gente que fala inglês, não fale bem, mas eles te entendem e dá para ter essa comunicação, então foi fácil por isso, a comunicação. A questão da comida, o diferente é bom, né? Eu gostei de tudo, tive algumas alergias, algumas, mas faz parte. E o que foi mais difícil, eu acho, foi o choque cultural, quanto ao fato de ser um país islâmico, o fato de ser... Né, o mundo árabe, ele é muito complicado, essa questão de tu ser uma mulher do Ocidente, ele já te vem diferente, né? E rola muito machismo lá na sociedade. E, claro que todo mundo fala, isso é certo, mundo árabe, mas tu chega lá e viver isso é diferente. É chocante, né? Tu tá esperando na fila do mercado para pagar a conta, vai ter algum homem que vai passar na tua frente, vai pagar antes de ti, não importa se tu tá ali, sabe? Esse tipo de falta de respeito, e tu não pode, né, chegar ali e mudar. Então, essas foram, acho que, as maiores dificuldades, né, que eu fui percebendo e lidando. E tu, Natiele, encontrou alguma dificuldade para se adaptar a uma nova cultura? Imagino que lá no México ainda é um pouco mais diferente do que na Argentina. Eu notei uma certa semelhança com a experiência da Juliane, que foi uma experiência também muito diferente para mim, realmente foi a primeira vez que eu estava saindo para fora, né? Estava viajando para o exterior. E justamente o período que eu estava lá no México, né, foi quando começou a surgir a questão do narcotráfico, né? A questão de... realmente as pessoas viviam esse medo, né, lá, então me adaptar a isso foi um pouco diferente, apesar de o Brasil também não ser um país exemplar, né, em questão de segurança, mas lá realmente me deu, às vezes, um pouquinho de medo, onde a gente teve que muitas vezes não poder sair de casa, não poder sair para festa, porque não podia mesmo, as pessoas lá eram bem claras quanto à segurança. E durante uma experiência na Argentina, já foi um pouco diferente, né? Um país mais parecido com o Brasil, o pessoal lá é muito bem educado, em questão própria educação escolar, universitária, mas também a política, né? Que eles são muito ativistas, então eu achei muito interessante essa questão. Até durante uma viagem que fiz para Buenos Aires, ocorreu aquela revolução dos estudantes que estavam no Chile, né? Então também foi uma experiência muito interessante, assim, que a gente não vive todo dia. Então, tanto no México quanto na Argentina, eu sofri vários choques culturais, mas que realmente foram amenizados por essa visão ampla que te dá sair de fora, né, e poder viver outras experiências. Então foi muito construtivo, né, não foi nada destrutivo. Eu acredito que agregou muito à minha experiência. Tá certo. E Juliane, tu também teve a oportunidade de conhecer outros países enquanto estava lá no Egito. Quais foram eles? Isso. Eu andei viajando ali um pouco por Oriente Médio, fui a Israel, territórios palestinos e Jordânia, né. E até era uma coisa que eu pensava antes de ir, sobre a possibilidade de viajar por lá, mas é uma coisa que não dá muito para prever antes de se estar lá, porque as fronteiras elas são bem críticas, né? Tem vezes que se fecha, tem vezes que se pode viajar. Então foi uma coisa que surgiu ali na hora e eu acabei aproveitando a oportunidade. E foram países que tu encontrou também um choque cultural, tendo em comparação o Egito, são países muito diferentes também da cultura egípcia?
Então, a Jordânia é um país, Jordânia e Palestina, né, são ambos também árabes, então não teve muita diferença. Eu senti um pouco menos de machismo lá, digamos, um pouco menos... mas Israel é uma coisa impressionante, porque antes de ir, eu sabia que eles não se consideravam parte do mundo árabe, né? Chegando lá, eu entendi por quê. Na verdade, eles são muito diferentes. Tu atravessa a fronteira, tu tá em outro mundo, sabe? Eles se sentem a Europa do Oriente Médio, de fato são. Eles são muito organizados, são muito limpos, é completamente diferente do que eu estava acostumada no Egito, sabe? Então, é engraçado de pensar que são poucos metros separam um do outro, né? Então, isso foi interessante, assim, de perceber. Só para deixar claro, em qual cidade tu morou lá no Egito? No Egito eu fiquei em Alexandria. E tu desculpa. Fica na costa mediterrânea, né, no norte do país. E tu na Argentina? Na Argentina eu fiquei em Córdoba, que é uma cidade universitária. E no México eu fiquei em Saltillo, que é uma cidade capital do estado de Coahuila, lá no norte, quase fronteira com os Estados Unidos. E tu teve a oportunidade de conhecer outros lugares lá no México? O México que é um país, assim como o Brasil, multicultural, né? Tu vai pro norte, é diferente do sul. Teve essa oportunidade também? Sim, com certeza. Eu fiquei 10 meses lá, né? Então, a cada 3, 4 meses surgia uma oportunidade de viagem. Então, viajei para o sul, que é uma cultura totalmente diferente, mais tropical. O norte é mais seco, parecido com o Texas. Aí tem a Riviera Maya, que é Cancún, né? Aquelas praias lindas, Caribe. Então, consegui viajar bastante, graças a Deus. Assim, consegui conhecer bastante coisa durante o período que eu estive lá. E com quem tu viajou por lá? Com por amigos, lá, com a tua família? a gente foi com um grupo de intercambistas, né? Então, lá na cidade onde eu estava mesmo, existiam mais 6. Então, se eram viagens mais perto, a gente viajava junto. E caso fosse mais viagens turísticas mesmo planejadas, era pela própria organização pela qual eu fui, que era um grupo maior de intercambistas, em torno de 20, 30 jovens ali, né? Todos lá de várias culturas, várias nacionalidades. E também houve essa troca bastante grande, questão de prática do idioma, o próprio conhecimento, os próprios amigos que a gente faz durante essas viagens, são muito legais. Tá certo, então agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais um Unifra Entrevista. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. Voltamos com mais um bloco do programa Unifra Entrevista e hoje o nosso assunto é intercâmbio para destinos não convencionais. Estamos conversando com as estudantes Natielis Arte e Juliane Palma sobre a experiência que tiveram em morar em outros países. Bom, então vamos continuar falando de Argentina, México, do Egito. Quero saber de vocês tiveram algum problema de saúde enquanto estiveram nesses países ou foi tudo tranquilo? Comigo, e não só comigo, mas com todos os brasileiros que estavam lá comigo no Egito, tivemos problemas assim de intestino e estômago, digamos. Né, todos passaram por um dia de rei ou rainha e assim, de não sair do trono, né? Mas engraçado que não aconteceu com todo mundo junto, assim, como se fosse uma virose. Foi acontecendo cada um aos poucos. Então, realmente, acho que o que a gente mais estranhou lá talvez tenha sido a água, que todo mundo dizia não toma essa água, mas a gente acaba lavando alimento, cozinhando com ela. Então, provavelmente tenha sido isso, porque o país ele não tá muito limpo, assim, né? Muito higiênico. E tu, Nathiele, foi tranquilo nos dois países? Foi tranquilo, assim, eu achei eu me vi muito resistente, né, porque eu via no México várias pessoas tinham intoxicação alimentar, né, pela comida apimentada que tinha lá, mas eu não tive praticamente nada, assim, não me lembro, não me recordo, no México, assim, mas na Argentina, durante a minha experiência, tava bastante frio lá, realmente, então quase peguei uma pneumonia ali no finalzinho do intercâmbio, que foi justo nos dias que eu tinha que apresentar, assim, era a finalização do projeto.
E eu era a única que ainda não tinha ficado com gripe do grupo, né? De 6 intercambistas, eu era a única que ainda não tinha. E daí, justo nos últimos dias, assim, começou a me dar dor de cabeça, começou um espirro aqui, um espirro ali. Daí, no fim, tomei um medicamento, eu tinha o seguro-saúde também, que cobriu minha consulta médica. Então, não aconteceu nada de grave, assim, foi bem rápido, assim, a solução, encontramos bem rápido. E com quem tu morou lá? O tempo que tu teve no México? Bom, no México eu morei com uma família, né, que foi quem me recebeu, uma família de rotarianos, porque no Rotary eles trocam, né, o filho viaja, então eles recebem o intercambista. Então foi muito receptivo, foi uma experiência muito legal, realmente eram minha família mesmo. Tinha 2 irmãs, a mãe, né, o pai. Já na Argentina foi diferente, então eu vivi lá com 2 meninas, que eram 2 estudantes. E foi bem diferente, porque realmente me acolheram da melhor forma possível, mas era um pouco mais liberal, assim, né? Não tinha aquela questão de horários, como tinha no México, que eu tinha que chegar a tal horário, por questão de ser família. Mas as 2 experiências foram maravilhosas, assim, não tenho nenhuma reclamação. Os 2 me fizeram sentir muito à vontade, assim, quando eu estive lá. E tu, Juliane, morou com quem? No dia a gente estava dividindo um apartamento, estávamos alugando entre outros brasileiros e uma australiana. Estávamos em 5 no apartamento. E, no princípio, foi isso. A gente não teve esse contato dentro de casa, né, com uma família. Mas foi muito bacana a experiência. Bom, pelo que tu falou agora, vocês tiveram contato também com pessoas de outros países, não só do México, da Argentina ou do Egito, pessoas de outros países. Vocês conheceram muita gente mesmo assim, fizeram amizades, têm contato com essas pessoas até hoje? Claro, o Facebook ajuda bastante, né? mas sim, a gente faz amizades muito legais, porque são todas pessoas que saem da sua zona de conforto e, de certa maneira, acabam se juntando de uma maneira bem bonita, e talvez até para toda a vida, né? Então, tem amizades muito bonitas, sim. Com certeza. É uma das coisas que a gente fala como o maior benefício do intercâmbio é esse networking, né? Tanto pessoal quanto profissional, porque muitos contatos vão ficar como amizades, mas muitos também vão ser futuros negócios, futuras parcerias. Então, o intercâmbio no México era um momento diferente, né? Eu era ainda jovenzinha, estava lá com muitos desafios pela frente, então o grupo que eu tinha era muito unido, a gente realmente fez amizades bastante fortes, até hoje a gente conversa, vai se visitar de vez em quando, né? Tem uns que moram na França, outros moram no Canadá, outros lá do Chile, então já tem uma casa em cada país, né, que a gente fala. E já na Argentina foi um contato bem legal, assim, em questão de profissional. Conheci várias pessoas da área de relações internacionais, que até a gente trocou informações. Vão até vir estudar aqui em Santa Maria, foi um semestre. Então foi muito legal essa troca, assim, de conhecimento, né, com outra cultura. Fazer amizades também, fiz lá na Argentina bastante amizade. E o que fica mesmo é a saudade, né, que a gente sempre está com vontade de voltar lá, visitar. O que eles venham, né? Agora tem a Copa 2014, então tá todo mundo pedindo casa, aqui, né? Já estão reservando lugar já. Tá certo. E o que vocês consideram assim como o maior contraste que vocês encontraram? O que vocês mais sentiram falta do Brasil nesses países? Eu acho que não tem como não sentir falta da comida, né? Essa comida brasileira e aquele pratinho de arroz e feijão. Mas acho que pro período que eu passei, 3 meses, em princípio não... Tava tudo muito bom, assim, não teve muita coisa que me queixar ou dizer eu quero muito estar de volta. Eu me surpreendi também comigo mesma, assim, no sentido de realmente me desapeguei muito, né? E resolvi imergir mesmo naquela cultura. O que eu sentia falta da família, às vezes, né? Até dos amigos, muitas vezes sentia um pouco de saudade. Mas eu acho que a comida, né? Um pouco também. Apesar da comida mexicana ser muito boa e a argentina também. Acho que da dança, dessa questão da música também, senti um pouco de falta, porque as músicas, os ritmos são muito diferentes, né? O brasileiro tem essa característica, tem o samba, tem o pagode, tem o sertanejo, e lá era totalmente diferente. Eu acho que senti um pouco de falta disso, assim. Não que eu não tenha gostado, com certeza eu gostei das outras músicas, mas acho que de vez em quando dava uma vontade, assim, de ir para uma festa diferente. Sabe que no Egito também deu pra sentir falta de festa, porque é difícil encontrar mulher nas ruas durante o dia, imagina durante a noite, né? Então, eram só homens, então as festas acabavam sendo meio frias, assim, porque a gente não podia dançar, a gente não podia, né? A gente tinha que ter certos padrões de comportamento conforme o país. Então, dava pra sentir uma falta de uma festa brasileira, da nossa música, né? Em questão de bebidas também, eles são liberais ou são um pouco mais restritos quanto a isso? São mais restritos, não dá pra beber nas ruas. E são determinados bares que vendem, né? Não são todos, porque dependendo da religião eles não podem beber, né? Então, mas não é aquela coisa, não tem. Não é tão assim.
E como tu vê a religião deles lá, Juliane? Tu teve algum contato com É interessante, eu acho que é interessante, né? Essa coisa de rezar 5 vezes ao dia, acho que é tudo interessante. Nada que tenha me chocado muito, assim, mas, por exemplo, eles também têm como regra a hospitalidade, né? Então isso acabou sendo muito bonito. Aconteceu em uma simples viagem de trem, por exemplo, o senhor que estava do meu lado, ele perguntou se eu estava com fome, viu que eu era estrangeiro, já perguntou em inglês, e eu disse, não, obrigada. E ele saiu e voltou com um lanchinho para mim, me deu, e eu achei estranhado, de repente ele vai querer puxar papo, alguma coisa, mas não, ele simplesmente quis me dar um lanche, ficou ali sentadinho, não conversou mais comigo, sabe? E isso é só um exemplo, assim, para mostrar que eles são muito hospitaleiros, né? E eu acredito que vem muito dessa religião ou obrigação que eles têm com a religião. E é claro que vocês também levam um pouco da nossa cultura, né, para o pessoal que morou com vocês, que trabalhou com vocês. Como eles viam o Brasil? Era só samba, futebol, carnaval? Na maioria dos casos era, sim. Até a gente se surpreende muito, né, com a imagem do Brasil no mundo afora, apesar de estar realmente abrindo um pouco, né, a economia, está crescendo. Mas a imagem sólida que todo mundo tem é carnaval, futebol, samba, até às vezes questões sobre, estende na rua, ou tem macacos na rua. E a gente ficava, né, meu Deus, as pessoas não estudam história, geografia, como é que é isso, né? Mas a gente acabava desconstruindo isso, né, através da nossa própria imagem. Eles viam, ela é loira, lá no Brasil tem loiros também, né? Então, acabava desconstruindo, acabava fazendo uma apresentação, às vezes um vídeo, né, passava um filme do Brasil, ou falava um pouco, contava. Sempre que eu tinha a oportunidade, então, de desconstruir essa imagem sólida que eles tinham, eu aproveitava isso. Bom, vocês podem falar um pouquinho rapidamente como foi o trabalho que vocês desenvolveram nesses países? O meu trabalho ele foi em conjunto com o Ministério do Turismo do Egito. Foi um intercâmbio social, né, mas não foi como de clichê, assim, em alguma escola com crianças ou idosos, mas foi basicamente com turismo que eu trabalhei. O que eu fiz foi, junto de um grupo, um livro, um guia turístico que será distribuído gratuitamente pelo Ministério do Turismo para todo turista que vier, com impressões nossas a respeito do país. Então, o que a gente fez foi viajar por lá, ler bastante sobre o que a gente estava conhecendo, escrever a respeito e tirar fotos. Então, a gente também teve aula de fotografia, depois teve aula de edição de imagens, alguma coisa de fotografia, Photoshop e tal. E, enfim, aí trabalhamos muito contentes, né, nesse... E o teu trabalho social lá na Argentina? Bom, no meu caso, foi um projeto que eu já esperava, que era fazer uma simulação da ONU com as crianças. E o objetivo disso era desenvolver principalmente a oratória das crianças, elas aprenderem também sobre assuntos mundiais e estarem, né, atualizadas. Então foi muito legal, assim, essa interação, essa metodologia de ensino que a gente aprendeu, como é que a gente passava as informações para as crianças de forma interativa, recreativa. E, no fim, deu um resultado muito legal, assim, digamos que praticamente 60% das crianças já sabiam como falar em público, pegaram o microfone no dia da apresentação. Então, tudo isso foi, assim, um desenvolvimento, né, que a gente fez através desse projeto, através de aulas, através de dinâmicas com as crianças de 10 a 13 anos, né. E daí, então, eu era coordenadora desse projeto, então eu era responsável pelo planejamento e a coordenação dessas atividades. E o resultado final foi em conjunto com 5 intercambistas também, que eram de diversas nacionalidades. Então foi muito legal, tanto a experiência de liderança, né, de coordenar, quanto o próprio resultado do projeto. Foi bem interessante, até para a minha área foi uma surpresa bastante grande. E já que vocês nos falaram agora, né, que foi um intercâmbio social, esse trabalho que vocês desenvolveram, ele agregou mais a vocês na parte profissional ou na parte pessoal? Como vocês veem esses pontos positivos que vocês adquiriram lá? Olha, eu acredito, assim, que é muito mais a questão pessoal, o desenvolvimento de própria competências, de habilidades, mas que essas habilidades e essa preparação toda e esse desenvolvimento pessoal, com certeza, vai para o panorama profissional. Então, a gente vê que muitas empresas grandes estão valorizando muito o intercâmbio voluntário, a própria experiência da pessoa sem ganhar, né, aquele salário, sem ter aquele final do mês. Então, tu trabalhar com todo o teu esforço e se desenvolver através desse projeto, sem ter fins lucrativos, eu acho que é muito valorizado hoje no mercado de trabalho. E fora as habilidades que a teoria, né, que a gente aplica durante o projeto, que a gente aprende na universidade e acaba praticando durante o intercâmbio. A ti também, Juliane? Eu também acredito que o desenvolvimento pessoal foi o que mais pesou, assim, né? E principalmente a questão de tu estar trabalhando com pessoas de diferentes culturas,
né? São egípcios de um lado, brasileiros de outro. O meu grupo era só brasileiros que estavam trabalhando. E a questão que a gente fala 5 minutos brasileiros, na verdade são 15, no Egito é 1 hora, né? Então é questão de horário, a gente acabou bastante aprendendo a criar uma certa resiliência em trabalhar com padrões diferentes, né, digamos. E, enfim, nesse sentido foi muito interessante. E também acho que não só no trabalho, mas o fato de tu estar fora, né, morando com pessoas que tu nunca viu antes, e toda aquela questão do dia a dia, tu vai aprendendo a te autoconhecer, né? E lidar com certas coisas que aqui na tua zona de conforto tu nunca teria essa oportunidade. Tá certo. E, Natiele, quem quiser ter a mesma oportunidade que vocês tiveram, como faz para entrar em ESEC? Quando procura? Quando acontecem os intercâmbios? Então, esses intercâmbios voluntários, eles são normalmente no período de férias, né? Que é de 1 mês e meio a 3 meses no máximo. É uma experiência de curta duração, então, normalmente no período de férias. Então, a gente procura fazer divulgação 3 meses antes das férias de julho ou das férias de verão, que seria esse período que a gente está divulgando, passando na universidade, está divulgando nas mídias sociais, em diversos canais. A ESEC está sempre presente de alguma forma, então as pessoas realmente só buscar lá no site. Então muitas vezes a gente lança a própria oportunidade no site ou no Facebook, na página da ESEC Santa Maria. Então quem quiser informações vai sempre ter à mão, assim, tanto virtualmente quanto fisicamente nas próprias universidades. E tem algum custo esse tipo de intercâmbio? Tem. A ESEC, apesar de ser uma organização sem fins lucrativos, a gente trabalha com uma taxa de R$ 800 para intercâmbios sociais e R$ 1.200 para intercâmbios corporativos, até R$ 1.500 dependendo da área. Por quê? Porque para esse dinheiro, né, ele busca gerir a organização, que são os projetos sociais que a gente realiza aqui na cidade de Santa Maria, e também alguns gastos com impostos, a própria estrutura da organização. Bom, gurias, nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a oportunidade que vocês nos deram de viajar junto com vocês nesse tempo do programa. Muito obrigada pela oportunidade. Então tá. E a nossa edição do Unifra Entrevista fica por aqui. Uma boa semana a todos. Até mais. Tchau, tchau.